Este vídeo, ele é uma videoaula aberta e vai servir como avaliação final do curso de História do Tempo Presente, do curso de História da PUC, tá? O nome dessa aula é Memória, Ditadura Militar no Brasil e Negacionismo, certo? Eu gostaria de começar dizendo que história e memória são distintas. A história ela se utiliza da memória como fonte. Então a gente vai ter aí diversos trabalhos, por exemplo, no campo da história oral, onde os testemunhos das pessoas acerca de determinado fato são usados como fonte para a construção de uma narrativa, porque essa é a função da narrativa. A função da narrativa é recolher as fontes, os arquivos, as fontes, e criar uma narrativa a partir disso, certo? Existe a memória no nível do indivíduo, ou seja, a lembrança que pertence ao sujeito e às suas vivências particulares e subjetivas. E existe também o que nós chamamos, no campo da história, de memória social e memória coletiva. A memória social e a memória coletiva não é a memória só do sujeito, é a memória que a sociedade, ou então as memórias que a sociedade tem, em relação a um acontecimento ou a um fato que aconteceu no passado, certo? Dizer que o massacre que acontece com os povos indígenas nas Américas, desde os tempos do descobrimento, ele constitui uma ferida, constitui um trauma na memória social e na memória coletiva dos povos indígenas. Assim como a escravidão representa um trauma e uma ferida na memória coletiva do povo negro, certo? A tarefa da história, nesse sentido, não é narrar as coisas tal como aconteceram, mas construir uma narrativa sobre diferentes pontos de vista. Até então a gente está acostumado com a versão do colonizador, e sabe-se, inclusive, que ao longo das últimas décadas, a história tem se debruçado sobre a perspectiva dos próprios indivíduos que sofreram um trauma, o que traz à tona camadas dos acontecimentos que até então eram totalmente desconhecidas para a gente. A memória, ela vai definir a nossa identidade. Para afirmar e para construir a nossa identidade, a gente precisa conhecer o passado da nossa sociedade e conhecer a história dos nossos antepassados. A minha ideia para esse vídeo em específico é traçar alguns pontos sobre a memória coletiva do brasileiro em relação ao golpe militar que durou mais de 20 anos no Brasil, de 64 a 85. Com isso, inevitavelmente, a gente vai cair no campo do que a gente chama de negacionismo. Vou explicar isso um pouco mais pra frente. Mas antes disso, eu gostaria que a gente frisasse que a memória ela é um elemento perpassado por forças de poder. O que significa isso? Que existem usos da memória, assim como usos do esquecimento. Vou dar um exemplo disso. Quando a prática da escravidão foi considerada ilegal a partir de 1888, o Estado brasileiro ele tratou de desaparecer com uma boa parte de arquivos, uma boa parte das fontes que comprovariam a existência da escravidão no Brasil. Inclusive, com pessoas que estudam escravidão no Brasil, elas têm uma fonte escassa, elas têm uma escassez nas fontes. Justamente porque as pessoas daquele período que apagaram esses rastros, elas tinham interesse de apagar essa mancha que a escravidão teria provocado na história do país, certo? Eu vou mencionar aqui uma citação de Memória e História, praticamente um livro de cabeceira que eu tenho, do Legoff, em que ele diz, abre aspas, tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. E aí mais para frente ele vai finalizar dizendo: devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Muito bem, uma vez ilustrada e exemplificada o que é memória social, a gente pode avançar. Existe de um lado o que a gente chama de história oficial, que é a história escrita pela nação, a história escrita pelos grandes homens, né? Aquela história que fala sobre os grandes heróis, os grandes generais e assim por diante. E a partir da década de 70,
com mais proeminência, vai surgir a história chamada História Vista de Baixo, que é a história do cotidiano, a história daquelas pessoas que tiveram suas vozes por muito tempo silenciadas. O trabalho da história a partir da memória coletiva é fundamental, porque ela traz à tona questões pertinentes ao presente. Por exemplo, existem muitas pessoas que hoje insistem em chamar o golpe militar de 64 de Revolução Militar. Revolução Militar, Revolução era o nome que se dava para esse golpe àquela época. Isso demonstra muito bem como que a memória coletiva acerca dos acontecimentos pode ser contraditória. A gente pode dizer com toda certeza que a gente vive hoje um estado de quase exceção. O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já demonstrou diversas vezes ter convicções antidemocráticas. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas basta uma rápida pesquisa para confirmar o que eu estou falando aqui. O atual governo ele flerta com as práticas de tortura, com o fechamento das instituições democráticas, de que democracia significa maioria e não diversidade. E esse fato acabou reacendendo no tecido social do nosso país um sentimento que eu permito chamar de antiético. Antiético porque pede a volta dos militares, pede a volta de um regime militar, e eu considero antiético justamente porque é eticamente impossível defender um regime que matou seres humanos, que aumentou o nível de desigualdade social no nosso país, que deixou marcas profundas na educação pública e assim por diante. Então a gente percebe que a memória social ela não é linear e nem coesa, ela é um jogo de pontos de vista muito diverso. E os grupos eles se manifestam de acordo com as suas próprias perspectivas e os seus próprios interesses. Não é raro também a gente encontrar pessoas dizendo que na época do golpe militar, apenas as pessoas que eram contra a lei ou que eram vagabundos que foram punidos. Essas pessoas que pensam assim, elas certamente tiveram sua memória diretamente ou diretamente manipulada pelo Estado. Vale lembrar que na década de 60, 70, os veículos de comunicação responsáveis por informar a população eram as televisões, eram as emissoras de TV e os grandes jornais. E eles estavam condicionados à censura. Isso é muito importante. Então a gente pode afirmar que as pessoas naquele momento, muitas delas, elas não tinham um conhecimento do real estado das coisas, certo? Hoje em dia a gente vive na era da informação, e em um momento em que a manifestação da memória é muito plural, né? Todas as pessoas se manifestam e as perspectivas sobre a realidade elas são muito mais diversas, né? No entanto, muitos ainda negam o efeito negativo que a ditadura militar provocou no nosso país. A gente pode afirmar que essas pessoas elas beiram ali um negacionismo. O negacionismo histórico ele não se caracteriza pela negação do fato. Então, os negacionistas aceitam que houve uma ditadura militar. No entanto, eles buscam minimizar os seus efeitos. Tá? A gente pode dizer que os negacionistas fazem parte de uma parcela marginal de opinião, apesar de terem um espaço privilegiado nas redes sociais. O chefe do executivo, Jair Bolsonaro, no ano passado, ele permitiu que as Forças Armadas comemorassem o 55º ano do golpe militar de 64. Na mesma época, o então ministro da Educação, Ricardo Vélez, em uma entrevista, afirmou que o que aconteceu em 64 foi um regime democrático de força e que o país deveria mudar os livros didáticos para mostrar uma versão mais ampla dos acontecimentos, que aconteceram de 64 a 85. Em 2019, o governo federal mandou um telegrama para a ONU afirmando que não houve golpe de Estado e que os anos do governo militar foram necessários para afastar a ameaça comunista. Todos esses fatos, eles demonstram para a gente a tentativa de mudança da narrativa histórica, bem como a manipulação da memória coletiva acerca dos fatos. Então é o poder público interferindo e modificando a narrativa dos fatos, com seus próprios interesses, certo?
É importante a gente salientar também que um regime comunista no Brasil ele era quase impensável na década de 70, e apesar disso, no mesmo mês em que houve o golpe, houve uma série de manifestações, as chamadas Marcha da Família com Deus para a Liberdade. Elas saíram pela rua, impulsionadas pelo setor militar e conservador do Brasil, com o intuito de dar uma resposta ou de reagir a uma suposta ameaça comunista que pairava sobre o país. A gente tem que lembrar também que o pano de fundo do golpe militar era a Guerra Fria. Então a gente tinha, de um lado, os Estados Unidos capitalista e, do outro lado, a União Soviética socialista, disputando a hegemonia política e econômica do globo. Na década de 50, tinha acontecido a Revolução Cubana, uma revolução socialista na América Latina, o que acendeu um alarme vermelho na América Latina. Então, desse período em diante, a gente vai ver uma série de golpes militares sendo instaurados nos países da América Latina, e há fortes indícios de que os Estados Unidos tenham financiado e tenham impulsionado o golpe militar que aconteceu no Brasil. Esse pano de fundo. O ato institucional, que agora reacendeu, o assunto, o ato institucional número 5, de 1968, o mais conhecido como AI-5, ele é conhecido como a expressão mais forte da ditadura militar no Brasil. Ele permitia que o presidente da República, ele, sem apreciação judicial, fechasse o Congresso, permitia que ele cassasse os mandatos dos parlamentares, que ele confiscasse os bens de origem ilícita dos parlamentares. Ele suspendia por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão e o direito ao habeas corpus. Quer dizer, a partir do AI-5, qualquer pessoa poderia ser presa, mesmo sem apresentar provas. Isso significa a retirada do direito do habeas corpus. Nesse período também, os meios de comunicação e a tortura foram práticas que se consolidaram como ações comuns do Estado. Isso é muito importante a gente frisar. O golpe militar ele teve como bandeira, na época, acabar com a corrupção, o maior mal do Brasil. No entanto, quando um regime é antidemocrático, combater a corrupção se confunde com perseguição política. Então, nessa época, foram arquivadas sem investigação as denúncias contra os então governadores José Sarney e Carlos Magalhães, que eram os apoiadores do regime militar, ao passo que o sigilo bancário de Brizola, que era oponente, que era a oposição do governo, foi quebrado. E aí os seus imóveis foram verificados e aí foi percebido que nada de errado tinha sido encontrado. Quer dizer, já foi comprovado há muito tempo que regime militar não resolve a questão da corrupção. Muito pelo contrário, quando você tira a autonomia dos poderes, você torna a corrupção muito mais fácil de ser praticada. Eu entendo o incontentamento das pessoas em relação às instituições públicas, porque a gente vive uma democracia na qual os interesses do povo brasileiro de fato não são atendidos. Quem dirige o país ainda são as grandes corporações, as famílias de grande nome, e ainda somos reféns ainda de uma velha oligarquia. A gente pode dizer que essa é uma herança colonial que nós temos, tá? É esse ranço colonial. Então a gente tem que trabalhar de modo que a democracia se torne efetiva, de modo que os cidadãos de todo o país tenham acesso aos seus direitos básicos. E isso só se faz com comida na mesa e educação de qualidade. Então, para finalizar, é preciso que a história continue a trabalhar para a libertação e não para a servidão dos homens. A democracia prega a tolerância. No entanto, é um consenso não tolerar o intolerável. Ou será que só porque a gente vive numa democracia a gente tem que aceitar discurso nazista, por exemplo? Não. Os símbolos nazistas são intoleráveis. Da mesma forma, pedir a volta dos militares no comando do país. Quer dizer, pedir o fim do Estado de Direito significa subverter a própria noção de democracia. Esses atos são considerados pela nossa Constituição Cidadã de 1988 ilegítimos e ilegais. Eu espero que este vídeo traga algum tipo de reflexão para vocês e eu finalizo por aqui.